Amigos do programa Direito e Cidadania, estamos recebendo aqui nos estúdios Manuel Constantino, vereador do PMDB em Santos. Outro bloco ele falou um pouco da vida do político, do seu convívio com a família. Agora eu queria expor ao telespectador, eu estive presente com a minha assistente, numa audiência pública dos caminhoneiros. É claro que a importância do caminhoneiro para o Brasil ainda não pode ser descartada, né? A gente poderia ter ferrovias, poderia ter outros meios, mas infelizmente é através do transporte rodoviário, é através do caminhoneiro que chega as mercadorias, que chega as entregas. Mas as cidades estão encolhendo na parte de trânsito, né? E tem que se conciliar pedestre, ciclista, caminhoneiro e os automóveis, que estão cada vez maiores na nossa região. Quer dizer, se coloca aí 10, 12 carros por dia aí nas ruas. Constantino, essa audiência, explica um pouquinho como é que foi. Eles queriam um espaço físico para guardar o seu caminhão com dignidade, com segurança, é isso, né? Na realidade, o Porto de Santos cresceu, né, é o maior porto do Hemisfério Sul, né? E o porto não tem estacionamento para abrigar os caminhoneiros autônomos. Nós temos em Santos aproximadamente 1.300 caminhões, né, que pertencem à família, né? São caminhões de pessoas que têm aquele equipamento, aquele veículo para o sustento da família, né? E trabalha de porto, trabalha para as empresas do porto, né? E essas empresas, é claro, elas abrigam os caminhões que são das empresas. Para o caminhoneiro autônomo não tem espaço. E há muito tempo esses caminhoneiros, e eu como presidente da Câmara, na Câmara da Comissão Especial de Vereadores, eu presido as duas comissões, presido a permanente e presido a Comissão Especial de Vereadores que trata de assuntos do Porto, né? E aí, de vez em quando a gente tem lá algumas contendas no Porto que a gente precisa de certa forma conciliar, a gente precisa se intermediar. E tem um terreno enorme perto da Codesp, é isso? Então tem lá um terreno que pertencia ao governo federal, né? E esse terreno passou para a Codesp. E esse terreno foi ocupado pelos motoristas que têm a necessidade de deixar o seu caminhão naquele local com segurança, para não levar, inclusive, os caminhões para as ruas, né? Não levar os caminhões para casa, porque leva os caminhões para casa, deixa na rua, os caminhões são roubados, né? Tem uma série atrapalha o trânsito e uma série de consequências. Bom, o que fez o governo federal? Entrou com um pedido de liminar para que os caminhoneiros saíssem de lá. Os caminhoneiros estavam uns 10 ou 15 dias lá, né? Bom, e essa liminar foi executada. E enquanto estava discutindo a possibilidade dos caminhões permanecerem lá e ser executada a liminar, nós chamamos uma audiência na Câmara para discutir a possibilidade dos caminhoneiros continuarem lá. E graças a Deus, nessa audiência, né, eles cumpriram a liminar, saíram lá pacificamente, os caminhoneiros, ordeiramente. Mas voltaram com autorização. E foram para a Câmara. Lá a Câmara se viabilizou lá uma intermediação, né, e que o resultado foi positivo. E nós queremos agradecer, inclusive, as autoridades que participaram. Estava presente lá o presidente da Codesp, né? Estava lá o diretor da Codesp, estava o comandante da Guarda Portuária e estava principalmente o secretário de Assuntos Portuários, que é o Dr. Sérgio Aquino, né, que é o presidente do CAP, portanto, é uma das maiores autoridades hoje para o Porto, com a participação, inclusive, e ajuda também do seu prefeito municipal. Então, perfeito. Foi resolvido essa questão, os caminhoneiros retornaram para lá. Uma das reivindicações de caminhoneiros era cadastrar os caminhoneiros daqui de Santos para não deixar caminhoneiros de fora. Isso também vai ser resolvido também? Essa é uma outra questão que nós precisamos dar continuidade, né, com muita disciplina, né, com muito cuidado, porque na medida que isso não aconteça, né, os caminhoneiros poderão perder a possibilidade de não fazendo o cadastramento, poderão perder a oportunidade de não ocuparem aquele espaço, mas mesmo nessa situação que nós nos encontramos hoje, já 150 caminhões, já tem abrigo certo lá, né? Abrigo certo, com segurança, né? E com segurança dada pela Codesp, inclusive com colocação de banheiro químico, né? Foi uma vitória muito grande por parte dos caminhoneiros.
Olha, eu posso falar, né, porque eu já advogo há 19 anos, e eu achei que o Constantino ia ficar bravo naquela audiência pública, mas ele foi de uma imparcialidade, sereno. Teve um ou dois lá que tentaram tumultuar, o Constantino conseguiu amenizar os ânimos. E o que eu verifiquei ali, pelos anos de advocacia que a gente conhece, tem um ou outro ali, ainda que a sociedade permita que se reintegre, né, leis da execução penal, e eu brigo por isso. Tinha um outro que falava que era 20 anos caminhoneiro, não é. Há 20 anos atrás ele não transportava caminhão, viu, Constantino? Ele fazia outra coisa. Então, aqueles que foram lá para falar da sua vida, dos seus problemas, de sugestões que eu percebi, filmei, fotografei, eu verifiquei que essas pessoas foram atendidas, e até aqueles que foram baderneiros também ficaram quietinhos, porque depois verificaram que não estavam tendo muito resultado, porque o próprio presidente lá da associação dele lá também deu valia ao Aquino, deu valia ao Constantino. Acho que isso foi importante. É assim que faz as coisas, vai se reivindicar, vai se brigar pelos seus interesses, pela melhoria da sua classe, mas com educação, com cautela, sem baderna, sem arruaça, porque as outras pessoas que estão em volta não têm culpa, né? Quer dizer, um caminhoneiro coloca seu caminhão, atravessa no meio da rua, prejudica outras pessoas que às vezes não tem nada a ver com o problema dele, precisam do caminhoneiro, mas não são obrigados a viver com o problema dele de reivindicar alguma coisa de forma errada. Então, parabéns você, caminhoneiro, que realmente tomou essa postura de reivindicar os seus direitos, buscou a parte política, buscou a parte da Codesp, e eu acho que é assim que funcionam as coisas, né, Conselheiro? Na realidade, a Codesp tem uma dívida muito grande com esses profissionais. E a nossa intermediação foi positiva, porque essa é a função que deve ser desenvolvida por qualquer político no momento que ele é procurado. Nós, naquele momento, a parte mais importante era resolver a questão que eu acho que é de fundamental importância, que é dar o meio e condições para que aqueles profissionais, ou seja, aqueles motoristas autônomos, eles tenham condições de deixar os seus veículos, né, que é uma obrigação, inclusive, da Codesp e das empresas. Até porque agora tem norma de segurança também, né? Exatamente. É uma obrigação da Codesp viabilizar o espaço físico, né, para que essas pessoas que trabalham para o crescimento do porto, para o desenvolvimento do porto, um porto que é o maior do hemisfério sul, bate recorde de produtividade, possa acomodar aqueles profissionais que têm veículo, né, no seu próprio espaço físico, para que não leve transtorno para a própria comunidade e não tenha prejuízo. Não tenha prejuízo com os seus veículos. E não prejudique a sociedade. Eu gostei de ver que você conseguiu unir todas as autoridades que são competentes para resolver o problema, e da forma que eles pleitearam, eu acho que a solução, óbvio que tem coisas a serem feitas, tem coisas para melhorar, mas foram rápidas. Constantino, eu sabia que o programa, seu bloco ia ficar curto. Vamos voltar para falar uma hora de Laudêmio, que eu sei que você gosta de falar muito bem sobre isso. Falar um pouquinho mais nos outros programas da vida do Constantino, acho que isso é importante. Mas leve um abraço à sua comunidade da Zona Oeste, que eu tenho um carinho muito especial, ainda tenho clientes lá naquele bairro tão gostoso, ainda tão carente, que ainda precisa de tantas coisas. Morei lá, fui feliz na época que minhas filhas nasceram lá. Então leve meu carinho, meu abraço ao seu eleitor, ao nosso santista que mora do outro lado da cidade, mas não deixa de ser nossos parceiros, nossos amigos, né? É assim que se faz uma sociedade melhor. Parabéns, viu, Constantino? Doutor Walter, eu agradeço. Eu sei que a Zona Noroeste é a caçula da nossa cidade, e com certeza ela vai ficar aí. Ela não deve nada, né, para o restante da cidade. Ela contribui e está crescendo bastante. E se Deus quiser, nós vamos chegar à mesma igualdade das outras regiões. Bem, Constantino, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, doutor Walter. Agradeço. Bom, e a você, nosso telespectador, não saia daí, o programa ainda não acabou, voltamos já.